Olá, bem-vindos! O tema é tireoide e peso corporal, um assunto bastante controverso, mas vou tentar trazer as evidências científicas para vocês. Vamos primeiramente fazer uma breve revisão sobre a estrutura e fisiologia da tireoide. A tireoide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço, que pesa aproximadamente 15 a 30 gramas. Ela é bastante vascularizada e composta pelos lobos direito e esquerdo, conectados pelo istmo. Na figura direita, vocês vão ver que o corte histológico da tireoide mostra que ela é composta por grandes agrupamentos chamados folículos. Esses folículos nada mais são do que células epiteliais, uma ao lado das outras, contendo em seu interior uma substância viscosa chamada coloide, onde estão presentes proteínas como a tireoglobulina e os hormônios, assim como seus precursores. Existem dois tipos de células epiteliais: as células foliculares, que produzem o T4 e o T3, e as células parafoliculares, que produzem a calcitonina. Como funciona o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide? No hipotálamo, mais precisamente no núcleo paraventricular, vocês vão ver ali à esquerda que é produzido o TRH, o hormônio liberador de tirotrofina. Ele alcança a circulação porta-hipofisária, atinge a adenohipófise, que é a hipófise anterior, e lá estimula os tirotrófos a produzirem o hormônio tireestimulante. O hormônio tireoestimulante é liberado na circulação sistêmica, chega à tireoide e lá tem duas funções principais, que é estimular a diferenciação e proliferação das células epiteliais e estimular a produção dos hormônios. Vocês podem ver que 80% da produção hormonal da tireoide é composta pelo T4 e 20% pelo T3. Na periferia, o T3 é convertido a partir de T4, sendo a forma biologicamente ativa. Os próprios hormônios tireoidianos controlam a sua taxa de produção. Vocês podem ver que o T4 e o T3 inibem a secreção de TSH, bem como de TRH. E um dado interessante que vocês podem observar ali na figura é que a leptina também é um fator regulador muito importante. A leptina tem a capacidade de estimular a produção e secreção de TRH. Uma vez na circulação sistêmica, os hormônios tireoidianos eles são transportados por proteínas, como por exemplo a TBG, a globulina ligadora de tiroxina, ou então podem ser encontrados na sua forma livre, que é a forma que atuará nas células. Chegando nas células, esses hormônios são interiorizados e no citoplasma ocorre a interconversão, com a ação das deiodinases. Então vocês podem ver que as deiodinases 1 e 2 convertem o T4 em T3, o T3 se dirige para dentro do núcleo celular, se liga a receptor intranuclear e atua diretamente no material genético como fator de transcrição de diversas proteínas que culminarão com as suas ações sistêmicas. Além disso, observem também que os níveis de hormônio T3 e T4 são finamente regulados pela deiodinase 3. Ou seja, havendo qualquer excesso de ambos esses hormônios, a deiodinase 3 é capaz de convertê-los em formas inativas dos hormônios, dessa forma modulando a ação dos mesmos. O T3 ele é convertido em T2 e o T4 em T3 reverso. Uma vez havendo a síntese de diversas proteínas, elas funcionarão como mensageiras em todos os órgãos e tecidos. Então vejam que os hormônios tireoidianos atuam no sistema cardiovascular, no trato gastrointestinal,
no sistema nervoso central, no osso, no músculo. E não esqueçamos também das ações da calcitonina no osso, na produção do paratormônio e também influenciando a taxa de filtração glomerular renal. Esse slide mostra que não é apenas a regulação hormonal que influencia na produção, na conversão periférica e na ação dos hormônios tiroidianos. Vejam à direita, em azul, os fatores que contribuem positivamente e à esquerda, em vermelho, os fatores que contribuem negativamente. Em relação à produção hormonal, nutrientes como ferro, iodo, vitaminas do complexo B, zinco, selênio, vitamina E, vitamina C e vitamina D influenciam na síntese hormonal. Em relação à conversão periférica, zinco e selênio aumentam a conversão de T4 em T3. Vitamina A, exercício físico e zinco facilitam a entrada dos hormônios tiroidianos na célula. Vejam que alguns fatores que podem inibir a produção do hormônio tiroidiano são estresse, infecção, trauma, metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, pesticidas, doenças autoimunes como a doença celíaca. Existem fatores que prejudicam a conversão do T4 em T3, desviando para a conversão em T3 reverso, a forma inativa. Vejam que um desses fatores é a dieta com elevada restrição de caloria, além de inflamação, trauma, estresse, toxinas e alguns medicamentos. Portanto, é preciso que o profissional de saúde fique atento também a esses fatores. Como a tireoide influencia a composição corporal? Essa figura é uma figura de bioimpedância que mostra quais os elementos que fazem parte da composição corporal que influenciam no peso. Nós temos a gordura, seja ela de estoque, seja ela a essencial, que é aquela metabolicamente ativa. Temos a massa óssea, temos a água intra e extracelular, que compõe a maior parte do corpo, e a massa livre de gordura, que aí engloba a massa proteica, os músculos. E por que é importante entender isso? É muito comum vermos as pessoas associando o ganho ou perda de peso observado nas disfunções tiroidianas como, por exemplo, excesso ou falta de gordura. E lá na frente a gente vai ver que não é bem assim. Então entendam, a mudança de qualquer um desses elementos na composição corporal fará com que o peso aumente ou diminua. Como a tireoide influencia na água corporal? Vocês podem observar nessa figura que os hormônios tiroidianos, eles atuam estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, interferem na absorção de sódio, interferem no débito cardíaco, no volume de sangue e na pressão arterial, tudo culminando com o aumento da filtração glomerular. Então, indiretamente, os hormônios tiroidianos são capazes de controlar o equilíbrio hídrico e sódico do nosso organismo. Em relação ao músculo, vejam que interessante. Na figura direita, vocês vão ver que desde o precursor até a fibra muscular madura, o T3 influencia em todas as etapas. É fundamental para essa diferenciação. À esquerda, vocês verão também que o T3 ele estimula a
taxa de contração e de relaxamento do músculo e também influencia no metabolismo dele, controlando canais iônicos que estão presentes tanto no processo de contração quanto no de relaxamento, estimula a biogênese mitocondrial, ou seja, a formação e a função de mitocôndrias que são fundamentais para a síntese de ATP, que é usada como fonte de energia pelo músculo. Também estimula a captação muscular de glicose, que também é fundamental para o processo do exercício físico. Em relação ao tecido adiposo, primeiramente é importante relembrar que nós temos 3 tipos de célula adiposa: a branca, a bege e a marrom. Vocês vão ver que a célula adiposa branca ela tem poucas mitocôndrias e gotículas de gordura grandes. A marrom tem um número grande de mitocôndrias e gotículas de gorduras menores. E a bege é uma intermediária entre as duas. E por que é importante saber que existem esses tipos diferentes? A célula branca ela é mais para armazenamento de energia. A célula marrom ela é fundamental para a termogênese do corpo, ou seja, produção de calor. E a bege ela consegue se transformar em um ou outro tipo, dependendo do fator de estímulo. E como o hormônio tiroidiano vai influenciar na célula adiposa? Através da conversão de T4 em T3 pela deiodinase 2, o hormônio tiroidiano ele vai tanto estimular a diferenciação da célula adiposa branca em bege ou marrom, quanto vai estimular a termogênese na célula marrom. Consequentemente, eu vou ter aumento do gasto energético, melhora da sensibilidade à insulina, melhora da captação da glicose, influência no metabolismo lipídico, enfim, uma ação fundamental nesse tecido. Tendo esse conhecimento básico, vamos estudar um pouco as disfunções tiroidianas e o peso. Esse aqui é um trabalho clássico que correlacionou os níveis de TSH e de T4 livre ao índice de massa corporal. Lembrando que o índice de massa corporal ele não separa os elementos da composição. Então vejam na figura à esquerda que quanto maior foi o nível de TSH, maior foi o índice de massa corporal dos indivíduos. Na direita, quanto menor o nível de T4 livre, maior o índice de massa corporal. Quanto maior o nível de T4 livre, menor o índice de massa corporal. Então, o TSH tem uma relação direta com o índice de massa corporal e o T4 livre uma relação inversa. E por que isso é importante? Porque vejam só, esse estudo, publicado em 97, ele é bastante citado em diversos outros, ele fez uma avaliação da composição corporal através de bioimpedância elétrica em pacientes com doenças tiroidianas. Um estudo muito interessante. Então vejam nesse gráfico que a letra A seria o peso, a letra B, a massa livre de gordura, a letra C, massa extracelular e a letra D, a gordura corporal. Ali destacado à esquerda com a seta azul, ele avaliou pacientes com hipertiroidismo. E o que ele viu? Que esses pacientes perdiam peso, como nós observamos clinicamente, mas que elemento da composição corporal contribuiu para essa perda de peso? Nós podemos ver ali que foi a letra B, a massa livre de gordura.
Então, o paciente perdeu um pouco de gordura, vejam ali a letra D, mas o componente principal foi a massa livre de gordura, que inclui a água corporal. Quando ele analisou os pacientes com hipotireoidismo, o panorama foi diferente. Vejam ali destacados com a seta vermelha que esses pacientes ganharam peso, mas à custa de gordura. Então, esse trabalho, ele concluiu que os pacientes com hipertireoidismo perdiam peso porque perdiam massa livre de gordura e os pacientes com hipotireoidismo ganhavam peso por ganho de gordura. Ao longo do tempo, será que isso foi confirmado? Esse trabalho, ele avaliou pacientes com hipotireoidismo que receberam um tratamento com reposição com levotiroxina. E olha o que ele observou, que houve uma redução da massa livre de gordura, ou seja, eu corrigi o hipotireoidismo, meus pacientes perderam peso, mas foi por perda de massa livre de gordura. E o que aconteceu com a porcentagem de massa gorda? Não houve alterações. Esse outro trabalho, bastante semelhante ao anterior, ele avaliou pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo. Eles tinham um TSH médio de 102, então níveis bastante altos de TSH, e eles receberam tratamento com a reposição com levotiroxina por 1 ano. E vejam lá, os pacientes perderam peso de forma significativa. É a primeira barra. Agora, que elemento da composição corporal foi responsável por essa perda de peso? Vejam lá, a massa magra. Eles até perderam um pouco de gordura, mas não foi significativo. Eles perderam mais massa magra. Esse outro trabalho, publicado em 2011, mostrou mais ou menos o mesmo do trabalho anterior. Após a correção do hipotireoidismo, vejam lá, nenhuma mudança na massa gorda e o paciente perdeu massa livre de gordura. E a conclusão que os autores chegaram foi essa, que a perda de peso foi causada principalmente por excreção de excesso de água. Então, até o momento, nenhuma relação com a gordura corporal. Esse trabalho de 2017, o que ele avaliou? Em pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo, tratados com levotiroxina, ele procurou determinar se eu mantiver o meu TSH em nível normal ou baixo, ou normal alto, se eu teria alterações no gasto energético e na composição corporal. Conclusão, não houve mudança. Então, manter o TSH mais baixo ou mais alto não mudou em nada a composição corporal do paciente. Nesse outro trabalho, de 2018, parecido com o anterior, novamente, a reposição de levotiroxina em diferentes níveis de TSH. Nesse caso, ele ainda colocou um terceiro grupo com o TSH mais alto. Não houve qualquer mudança no gasto energético, nem na composição corporal. Então, ele não mostrou correlação da mudança dos níveis de TSH com a composição corporal. Nesse outro estudo, bastante interessante, também em pacientes com hipotireoidismo em que se institui o tratamento, ele realizou 2 tipos de avaliação
da composição corporal, que foi tanto por bioimpedância elétrica quanto por adipometria. Resultado igual: não houve mudança da massa gorda e não houve mudança também da massa livre de gordura, não houve mudança na composição corporal. Esse outro estudo já avaliou pacientes com hipertiroidismo, em que foi instituído o tratamento com o metimazol. Então, os pacientes, após o tratamento, ganharam peso, como era esperado, e olhem lá, eles ganharam peso à custa de massa livre de gordura. A gordura corporal total não mudou. Então, o que esses estudos mostram? Que não necessariamente as mudanças de peso observadas tanto no hipertiroidismo e principalmente no hipotiroidismo se devem a alterações da gordura corporal, e sim a massa livre de gordura, principalmente água extracelular. E esse assunto é tão complexo que, vejam só, qual médico já não recebeu no seu consultório um paciente dizendo: doutor, eu estou obeso porque minha tireoide não está funcionando? Eu acho que quase todo mundo. Agora, o que é importante que o médico que recebe essa afirmação deve saber é que a obesidade por si só é capaz de alterar os níveis de TSH e de hormônios tiroidianos. E isso tem a ver com a leptina. Lembram-se dos primeiros slides? O primeiro slide da fisiologia do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, eu mostrei que a leptina ela estimula o TRH. E olha o que esse estudo aqui mostrou. Que a obesidade promove um aumento de massa gorda e, consequentemente, um aumento dos níveis de leptina, que é uma adipocina. Ela parece ser diretamente proporcional com a quantidade dessa massa gorda. E o que se observa? Esse aumento de leptina estimula o TRH, que consequentemente estimula o TSH, aumentando a produção de T4 e T3. Além disso, esse aumento da massa gorda livre também disponibiliza uma maior quantidade de T4. Portanto, a obesidade ela altera o TSH, mas sem que isso signifique doença necessariamente. Esse estudo aqui, bastante interessante, ele separou os pacientes que tinham peso normal, eram sobrepesados ou obesos de acordo com o índice de massa corporal. Em azul, o TSH, em laranja, o T4 livre e em cinza, o T3 livre. Vocês podem ver que, de acordo com o IMC, o TSH progressivamente aumentava. Os níveis de T4 livre e de T3 livre não mudaram significativamente, mas os obesos tinham TSH maior do que os seus pares. E esse outro estudo, que foi mais interessante ainda, ele dosou os níveis de leptina em pacientes com obesidade grave. Vejam que os grupos de obesos tinham IMC de 40 para cima. E o que ele observou? Que quanto maior o índice de massa corporal, os níveis de TSH também eram altos. Mas se vocês observarem, quando os pacientes tinham IMC bem próximos, os níveis de leptina eram diferentes. Olhem ali, o primeiro e o segundo quartil que tinham IMC de 40.
O segundo quartil tinha um nível de leptina muito maior do que o primeiro. O mesmo acontecendo ali com o terceiro e quarto quartis. Ambos tinham IMC de 42, mas vejam que o quarto quartil tinha a leptina bem mais alta. Então ele chegou à conclusão seguinte: não é só o IMC o responsável pelo aumento do TSH, ou seja, não existe só essa correlação do IMC com o TSH. Parece que o mais importante não é isso. O mais importante são os níveis de leptina. O quartil que tinha o maior nível de leptina, mesmo com o IMC parecido com o anterior, é o que tinha o maior TSH. Por isso que ele colocou que existe uma associação independente do índice de massa corporal entre a leptina e o TSH. Então, parece ser essa a sugestão do estudo, que talvez observar mais a leptina do paciente em relação ao TSH seja mais importante. Então, o que nós podemos concluir com esses estudos que eu mostrei? Que fisiologicamente os hormônios tiroidianos influenciam sim a composição corporal. Nós vimos que exerce influência na água e no sódio corporal, influencia no músculo, influencia no tecido adiposo. Então há sim uma influência. Porém, qual é a mensagem importante? Em disfunções, seja no hipo ou no hipertiroidismo, as alterações no peso corporal não necessariamente refletem alterações na gordura corporal, e sim na massa livre de gordura. Nós vimos a quantidade de estudos que mostraram isso, contradizendo aquele clássico primeiro, que mostrou que no hipotiroidismo tinha um aumento maior de gordura. Todos os outros desmentiram isso, que na verdade não era gordura. Ela pode até se alterar um pouco, mas não é o maior componente do ganho ou da perda de peso, é a massa livre de gordura, especialmente água corporal. Último ponto. O excesso de gordura corporal está relacionado a leves aumentos de TSH sem que signifique doença tiroidiana. Então, cuidado quando você for avaliar um paciente obeso que tem um leve aumento de TSH. Existem estudos mostrando que a perda de gordura corporal muitas vezes normaliza esses níveis. E como nós vimos no último estudo, talvez não seja só a massa de gordura que o paciente tenha. Talvez o mais importante sejam os níveis de leptina que o paciente tem. Então fica esse gancho para futuros estudos. Então eu espero que através dessa aula vocês tenham entendido e que saibam explicar melhor para o paciente de vocês como que as doenças tiroidianas influenciam no peso dele, da forma correta, sem sensacionalismo e sem muitas vezes tratar o paciente da forma incorreta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apertar o botão para se inscreverem e comentarem se tiverem alguma dúvida. Até a próxima!